Olá, bem-vindos à nova temporada da nossa série A Biblioteca Judaica. Estamos aqui para continuar a história da nossa Torá, da nossa cultura, da nossa identidade judaica. Até hoje, passamos uma jornada de 1800 anos, desde a entrega da Torá no Har Sinai até o fechamento do Talmud na Babilônia. Nesses 1800 anos, o povo judeu viveu, vivenciou e estudou a sua Torá, estudou a sua cultura, tendo sempre um centro, um lugar onde tudo se concentrava, seja no Sanhedrin, no Supremo Tribunal, lá em Jerusalém, do lado do Beit HaMikdash, ou mesmo depois na escrita da Mishnah e na escrita do Talmud, como explicamos até hoje. A partir de agora, nessa próxima temporada, vamos começar a falar de uma nova fase da Torá. A Torá na diáspora, a Torá na Galut. A Torá onde o povo judeu já não vive no seu estado ideal. Esse estado novo do povo e automaticamente da Torá implica em várias e várias mudanças, várias diferenças da forma original e talvez ideal do estudo da Torá, da transmissão da Torá e da definição da Halachá, da lei judaica. Por exemplo, todos nós conhecemos a diferença entre Ashkenazim e Sefaradim. Ashkenazim não são nada mais, nada menos do que os judeus que vieram, ou que estavam durante vários anos em Ashkenaz. Ashkenaz é por volta da Alemanha, da França. Por outro lado, temos os Sefaradim, que é uma escola que se desenvolveu em Sefarad, a Espanha, e depois passou para os países árabes ou para o norte da África, como a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. De qualquer forma, uma Torá só, que ela é igual, idêntica, única para o povo todo, já não é mais possível. Não é bem assim, na verdade. Temos todos baseados no Talmud. Todas as ideias que vão nascer, todas as lições, todos os estudos e todas as novas leis vão ser sempre baseadas, pendentes e dependentes do que é definido no Talmud, na Gemara, como vimos nas aulas anteriores. É impossível que alguém renove ou discuta com o Talmud e com o que foi decidido e aceitado por todo o povo judeu. Bem, então vamos lá. Vamos começar a definir as épocas depois do Talmud. As épocas da Torá na Galut, a época da Torá na diáspora. Na verdade, essa época ela começa, mais ou menos, no fechamento do Talmud, por volta do ano 500, e se prolonga até os dias de hoje. É verdade que hoje, Baruch Hashem, o povo de Israel volta à sua terra. Porém, a Torá ainda não voltou à sua forma ideal. Ainda temos diversas opiniões e até não conseguimos montar e refazer o nosso Sanhedrin, ainda vão existir diversos costumes e diversas formas de interpretações da Halachá dentro do povo judeu. Mas vamos aos poucos. A primeira fase, uma fase muito curta, na qual a gente sabe muito pouco, é chamada da fase dos Savoraim. Savoraim são os sábios que eles vivem logo após o fechamento do Talmud, por volta do ano 500, 550, até mais ou menos o ano 620, 650. Como disse, tudo é muito mais ou menos, tudo é por volta, muito pouca informação a gente tem. O Talmud, apesar de já ter sido fechado na sua maioria, ele ainda foi um pouco editado nessa época, sendo que algumas passagens citadas no Talmud ainda têm a ver com os Savoraim, os sábios que vieram depois do fechamento do Talmud. Depois do Savoraim, começa a época da qual a gente vai tratar nas próximas aulas, a época dos Geonim. Geonim, a princípio, a palavra Geonim, hoje em hebraico moderno, seria os geniais, ou os gênios. Mas a gente vai ver que a tradução exata de Gaon não é exatamente essa. Gaon é alguém grande, alguém imponente, ou, no seu verbo mais simples, como um rio que ele é tão forte, ele é tão grande, que sua água sobe e dá de beber para todo o plantio em volta. Os Geonim eram os grandes sábios que se concentravam principalmente na Babilônia, mesmo depois do fechamento do Talmud, e, na verdade, mantiveram e tomaram o grande cuidado de tornar o Talmud na autoridade absoluta para toda a eternidade do povo judeu. Vamos entender um pouco dessa época. Para entender exatamente como funciona a época dos Geonim, a gente tem que voltar um pouquinho para trás para entender o sistema político do povo judeu depois da destruição do Beit HaMikdash, principalmente na época do Talmud, lá pelo ano 200 ao ano 500, na Babilônia. Na época do Talmud, os judeus se dividiram, como a gente viu, em dois grandes centros.
O primeiro centro na terra de Israel, onde ainda sobraram pessoas desde o segundo templo, que se concentravam principalmente no norte da terra de Israel. E o segundo centro na Babilônia. Na Babilônia, o judaísmo conseguiu se desenvolver de uma forma muito mais aberta, muito mais fácil, pelo fato de estarem sobre o governo e sobre o domínio dos persas, e não dos bizantinos, que é a continuação do Império Romano. Os persas eram muito menos, perseguiam os judeus e o judaísmo de forma geral. Obviamente existiram épocas onde não foi exatamente assim, mas de forma geral eles davam mais liberdade. Os judeus se concentravam por volta de 7 cidades que eram praticamente totalmente judias. Digo, 95% da população dessas cidades eram judias. Muitas dessas cidades são familiares para quem estuda o Talmud. A cidade de Nahar-De'ah, ou as duas grandes cidades, que é bom e importante lembrar o nome delas. A cidade de Sura e a cidade de Pumbedita. Essas duas cidades, na verdade, ficam à beira do rio Eufrates, e elas se tornam as grandes yeshivot, os grandes centros religiosos, que a partir deles se desenvolve o Talmud babilônico. Isso é no lado religioso. No lado político, existe uma autoridade política que ela concentra dentro dela, ela é responsável por todos os judeus dentro do Império Persa. Essa autoridade é chamada de Resh Galuta. Resh Galuta são palavras em aramaico que querem dizer em hebraico Rosh HaGolah, ou o chefe da diáspora. Na verdade, é o líder político de todos os judeus naquela área. Esse Resh Galuta sempre era descendente do rei Davi, das famílias nobres do povo judeu. E assim o povo judeu se manteve tendo de um lado o Resh Galuta, o líder político, e de outro lado os Amoraim, a liderança religiosa. Na maioria das vezes, esses dois corpos se davam bem, apesar de que, em algumas situações, sim, a gente encontra no Talmud um certo atrito entre as pessoas do Resh Galuta, o corpo político do povo judeu, e o corpo religioso. O que acontece por volta do ano 500, 550, é a subida do rei Isdegardo III, um dos imperadores persas que, se formos dizer delicadamente, não exatamente gostava dos judeus. Muito pelo contrário, era um grande antissemita e fez de tudo para perseguir os judeus e o judaísmo. Entre eles, ele perseguiu todos os descendentes da família de David HaMelech, os possíveis reis Galuta, os possíveis líderes políticos do povo judeu. Dessa forma, o estudo da Torá teve que ser feito de forma oculta, de forma nas trincheiras. Não exatamente de forma aberta, não exatamente de forma pública, já que tudo isso foi proibido e perseguido. E assim, na verdade, se dá fechamento a essa época, a época dos Amoraim, a época do Talmud. Agora, o que mudou? O que acontece na época dos Geonim? E como podemos apontar a época dos Geonim, começando do ano 650 até o ano 1054? Já vou explicar essas datas. O ano 1054 é o fechamento da última grande yeshiva dos Geonim, a yeshiva de Pumbedita. Mas o que aconteceu no ano 650? Um pouquinho de história. No ano 622, começa a jornada de Maomé, Muhammad, de Meca a Medina. Na verdade, Maomé transforma o Islã em uma religião política. Ele cria um Estado Islã, um Estado árabe, que começa a conquistar toda a Península Arábica. Maomé vive mais 10 anos, até o ano 632. No ano 632, Maomé morre e herdam ele os califas. A palavra califa vem do árabe khalif. Khalif é quem vem em vez, quem está no lugar de Maomé e continua sendo o líder religioso e o líder político do Império Islã. Os califas se dividem em algumas eras, mas de forma geral, eles criam talvez um dos maiores impérios que tiveram em toda a história. Se a gente pensar que o império começava no leste, na fronteira com a China, e se prolongava até a Espanha, passando pelo norte da África e por grandes partes da Europa, a gente vê aqui um império imenso, muito, muito grande. Esse império, ele é dominado pelos califas, primeiro 4 califas, e depois algumas dinastias. A primeira dinastia é a dinastia de Umayya, e logo em seguida, 100 anos depois,
a dinastia de Abbas. O que isso tudo tem a ver com a gente, os judeus? Antes de mais nada, tem aqui uma grande mudança. Pela primeira vez, 90% ou um pouco mais até dos judeus estão sob o domínio do mesmo governo. Isso não acontece faz muito tempo. Antigamente, um pouco atrás, metade do povo judeu que estava na terra de Israel era parte do Império Bizantino, Romano, e os judeus que estavam na Babilônia eram parte do Império Persa. Agora, os judeus eles estão todos abaixo de um governo só, o Império Islã, o Império Muçulmano, o Império Árabe. Mais do que isso, os árabes são muito menos hostis aos judeus do que eram os persas. Não só eles são menos hostis aos judeus como eram os persas, como eles dão muita liberdade e eles admiram os judeus e os sábios judeus pela sua sabedoria e pela sua cultura. De fato, no ano 650, o califa Ali conquista a Pérsia. A terra de Israel já fazia parte do Império Islã e agora a Pérsia se junta a esse império também. Na literatura dos Geonim, a gente tem um registro de como o Rav Yitzhak, Rosh Yeshiva, o chefe da Yeshiva, sai para receber Ali com mais 90 mil judeus. Pensem, 90 mil judeus saem para receber, numa demonstração, para receber o califa, o novo imperador da Pérsia. O califa se impressiona muito e ele resolve dar aos judeus uma autonomia, não só religiosa, política. Deu um governo interno, como se fosse, aos judeus dentro do Império Islã. Para quem ele deu isso? Obviamente, ele retorna à família do Reish Galuta, descendentes de David HaMelech, que eles herdam e continuam a liderança política do povo judeu. E aqui uma história muito curiosa. Quando eles vão receber o califa Ali, se apresentam duas pessoas. Uma pessoa chamada Bustenai e um segundo que também dizia ser digno, apto e ser descendente de David HaMelech e merecer assumir o posto de Reish Galuta. Quando o califa fala com os dois, ele nota que na testa de Bustenai tem um mosquito que está sugando o sangue dele. E Bustenai não levanta a mão para afastar o mosquito. Ele pergunta: Senhor Bustenai, por que você não tira um mosquito da sua testa? A resposta é: na nossa família aprendemos que quando tem um rei, não se levanta as mãos. Quando o califa escuta isso, ele sabe que essa pessoa é realmente uma pessoa nobre e Bustenai passa a ser o Reish Galuta, o responsável, a autoridade por mais de 90% do povo judeu. Mas não para por aí. O califa se impressiona tanto com Bustenai. Após ter conquistado a Pérsia, o rei da Pérsia tinha duas filhas. Uma das filhas, o califa casa com ela, e a segunda filha, ele dá a Bustenai para casar com ela. Obviamente, Bustenai converte ela ao judaísmo, e a partir de agora, imagine o poder desse líder político. Ele não só é autoridade para todos os judeus, como ele também é cunhado do imperador, ele é cunhado do califa. E assim, as grandes obras judaicas podem voltar a florescer, podem voltar a crescer. É verdade que do ano 650 ao ano 750, os judeus não estavam concentrados onde era o centro do governo. O centro do governo na dinastia de Umayya era na cidade de Damasco, na Síria. E os judeus estavam na Babilônia. Se a gente for colocar hoje mais ou menos no mapa, a Síria é a norte de Israel, como a gente sabe, e a Babilônia é onde fica o Iraque. Dessa forma, o desenvolvimento da Torá, que voltou a ser estudada nas mesmas yeshivot do tempo do Talmud, em Sura, em Pumbedita, está um pouco afastada do acontecimento e do centro político. Mas, por outro lado, a autoridade religiosa volta, e volta com tudo. A partir de agora, vamos ter os Geonim. Gaon, como explicamos, é uma pessoa grande, uma pessoa imponente, mas é mais do que isso. As yeshivot, existiam três yeshivot, três grandes escolas para o povo judeu. Uma em Sura, na Babilônia, a segunda em Pumbedita, também na Babilônia, e a terceira na terra de Israel. Essas três yeshivot tinham o mesmo nome, eram chamadas de Yeshivat Geon Yaakov, a yeshiva da imponência do povo judeu. Portanto, a pessoa que era o líder dessa yeshiva, que era o sábio mestre, ele era chamado de Gaon. E, a partir de então, o líder religioso do povo judeu passa a ser intercaladamente um Gaon de Sura e um Gaon de Pumbedita. E
a Halachá, de certa forma, a lei judaica e a Torá, volta a ter um centro de concentração. Assim continua até no ano 750. Querem saber o que aconteceu no ano 750? Venham comigo para o próximo shiur. Até mais. Kol hakavod. Bons?